O Ministério da VAR nasce diante de um cenário apóstata e que caminha a passos largos para o colapso. Nosso compromisso é de disseminar estudos e mensagens bíblicas expositivas, sem fins lucrativos, podendo ser reproduzido inclusive em lugares públicos, sem a prévia autorização. É expressamente proibido editar, reduzir, aumentar e comercializar este projeto. Ajude a divulgar este trabalho a todos que clamam por um alimento rico e consistente, sem proselitismo religioso. Cremos apenas no Messias de Israel como centro da exposição bíblica. Que o Eterno de Israel te dê Shalom. O Ministério da VAR apresenta o livro de Jeremias. Tema: a ruína de uma nação. Capítulo 21. Shalom, amigos, shalom, irmãos. Nós vamos estudar agora o capítulo 21, que fala sobre a mensagem do profeta Jeremias ao rei Zedequias. Aqui no capítulo 21, inicia a mensagem que Adonai manda o profeta dizer ao rei, e essa mensagem se estende até o capítulo 22, versículo 9, de 1 a 9. E do capítulo 21, versículo 1, ao capítulo 23, versículo 8, o tema é os reis de Judá. Agora, nesses 3 capítulos, o Senhor trata especificamente com os reis de Judá, o qual ele aponta também para o Mashiach. E é importante entendermos agora também o capítulo 21, que o capítulo 21, o cenário dele, o evento descrito aqui no capítulo 21, assim como o capítulo 22, versículos de 1 a 9, ocorreu no ano 597 a.C. Então, como eu já disse na introdução de Jeremias, os capítulos de Jeremias, eles estão em ordem... Eles não estão em ordem cronológica. Então, o capítulo 21, o evento dele ocorre no ano 597. O capítulo 22, de 1 a 9, ocorre no ano 597. E, por exemplo, os versículos 10 ao versículo 12 ocorre em 608 a.C. Vamos ao versículo 21, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte de Adonai, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Zefanias, filho de Maaseia, dizendo... Então aqui no versículo 1, o Senhor fala ao profeta Jeremias as palavras que ele deve falar ao rei Zedequias. O rei Zedequias enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Zefanias, filho de Maaseia, até o encontro do profeta Jeremias. Então, o cenário em 597 era um cenário de invasão babilônica. Então, os babilônicos invadiram em 597 na sua segunda invasão a Judá. E aqui o rei Zedequias ordena para que essas duas pessoas vão até o encontro do profeta Jeremias, e ali ele pergunta no versículo 2 o porquê que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós, Judá. Mas antes de avançarmos para o versículo 2, vamos entender quem era o rei Zedequias. E esta biografia de Zedequias está no segundo livro de Reis, capítulo 24, 17 a 20. O rei Zedequias reinou de 597 a.C. a 586. Então, versículo 17 do capítulo 24 de 2 Reis. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio paterno deste, Matanias, de quem mudou o nome para Zedequias. Então, o nome verdadeiro de Zedequias, o nome hebraico era
Matanias. E a Babilônia, pelo poder militar que tinha sobre Judá, trocou o nome de Matanias para Zedequias. Versículo 18. Tinha Zedequias a idade de 21 anos e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Libna. Fez ele o que era mal perante Adonai, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Assim sucedeu por causa da ira de Adonai contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então Zedequias reinou 11 anos em Judá. E aqui no versículo 19 do capítulo 24 diz que o rei fez o que era mal perante Adonai. E no versículo 20 diz que chegou ao ponto de Adonai rejeitar Zedequias, o reinado de Zedequias, e rejeitar Judá. Então nós vamos entender aqui o cenário que está ocorrendo aqui no capítulo 21, no ano de 597. O Senhor rejeitou o rei, o Senhor rejeitou Judá. E aí o rei Zedequias manda Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Zefanias ao encontro do profeta, para entender as razões, o porquê que Judá estava vulnerável à Babilônia, porquê que ela estava sofrendo interferências militares e invasões militares em Jerusalém e Judá. Esse Passur aqui, filho de Malquias, não é o mesmo Passur que açoitou o profeta Jeremias, que foi descrito no capítulo 20, versículo 1, que diz: Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa de Adonai, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então, este Passur do capítulo 21, versículo 1, não é o Passur do capítulo 20, versículo 1. Passur era filho de Malquias. Malquias era um príncipe. Nós vamos agora para Jeremias, capítulo 38, versículo 6. Que diz: Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Então, Malquias era filho do rei, ou seja, era um príncipe. E ele também era um dos oficiais do rei. E ele também possuía uma cisterna, que depois iremos aprender no capítulo 38, que Jeremias foi jogado lá por causa das perseguições que ele estava sofrendo fortemente na mão dos idólatras. Então, aqui o Passur nada mais é que o neto do rei. Também ele pediu para que o sacerdote Zefanias, filho de Maaseia. Quem é Maaseia? Vamos agora para Jeremias capítulo 29, versículo 25. Assim diz Adonai Tsabaoth, o Deus de Israel: Porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo. Então, Maaseias era um sacerdote influente em Jerusalém. E aqui Zedequias manda o filho de Maaseia, que era um sacerdote influente, também ao encontro do profeta. Vamos também em Jeremias capítulo 37, versículo 3, que diz: Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, ao profeta Jeremias, para lhes dizerem: Roga por nós, Adonai, nosso Deus. Então, Maaseias também tinha um outro filho que era Sofonias. Então, Maaseias era um sacerdote que possuía dois filhos também sacerdotes, que era Sofonias e Zefanias. Ou seja,
ele enviou um oficial da guarda e sacerdotes ao encontro do profeta. Agora, um importante destaque aqui é que Passur, descrito aqui no versículo 1, ele foi um dos homens, um dos oficiais que mais perseguiu Jeremias. Nós vamos agora para Jeremias, capítulo 38, versículo de 1 a 4, que diz: Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ou seja, exatamente o Passur que nós estamos vendo no versículo 1 do capítulo 21. As palavras, continuando, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz Adonai, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, e a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz Adonai, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Então, no versículo 6, tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Então aqui observamos claramente no versículo 4 que Passur e outros príncipes se levantaram fortemente contra o profeta Jeremias, a ponto de dizer que o profeta Jeremias não queria o bem da nação, e sim o mal. Eles tratavam o profeta Jeremias como traidor, e capturaram o profeta Jeremias, amarraram ele e jogaram numa cisterna vazia, cheia de lama, e deixaram lá durante um período. Então Passur, que está descrito no versículo 1, que desceu por ordem do rei Zedequias, foi um dos que mais se levantou contra o profeta. Então Passur e Zefanias chega diante do profeta e pergunta, versículo 2, pergunta agora por nós, Adonai, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que Adonai nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então, quando o rei Zedequias mandou Passur e Zefanias ao encontro do profeta, ele queria entender as razões porque Deus estava permitindo que Judá fosse invadido pelos babilônicos, mas também queria que o profeta orasse a Adonai para que ele aplacasse sua ira e se compadecesse de Judá. Vamos agora ver o versículo 1 e 2 na Bíblia de Dale Stern, judeu messiânico. Versículo 1 do capítulo 21. Esta é a palavra que veio a Yermeiahu, da parte de Adonai, quando o rei Tzedkiahu lhe enviou Pashur, o filho de Malquiá, e Tzifaniá, o filho de Mazeia, com esta mensagem: Por favor, consulte Adonai por nós, pois Nebuchadnezzar, rei de Babel, está guerreando contra nós. Talvez Adonai realize um milagre por nós e o faça retirar-se. Então, Zedequias, ao enviar Passur e Zefanias, ele não apenas queria saber as razões, mas queria que o profeta Jeremias intercedesse por ele e pelo povo para que o Senhor cancelasse a sua punição sobre Judá. Então voltemos à Bíblia atualizada agora, versículo 3. Então Jeremias lhe disse: Assim direis a Zedequias. Versículo 4. Assim diz Adonai, o Deus de Israel: Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos oprimem,
tais armas eu ajuntarei no meio desta cidade. Então aqui no versículo 4 mostra o ponto que chegou a rejeição de Adonai pelo rei e pela nação. A rejeição que Adonai estava tanto pelo rei quanto pela nação foi tão grande que ele faria com que Judá perdesse a guerra com os babilônicos, de forma que os babilônicos invadiriam Judá e o Senhor entregaria Judá e o rei nas mãos dos babilônicos. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern. Isto é o que Adonai, o Deus de Israel, diz: farei as armas de guerra que vocês têm em mãos ineficazes quando combaterem o rei de Babel e os Casdim, que estão do lado de fora do muro, sitiando-os. Eu os reunirei do lado de dentro da cidade. Aqui no versículo 4 está dizendo que as armas que os judeus usariam para lutar contra a Babilônia e contra Nabucodonosor tornar-se-iam ineficazes, a ponto que os babilônicos utilizariam essas mesmas armas, matariam os judeus, matariam o povo que estavam guerreando contra a Babilônia, tomaria suas armas e lutaria contra eles utilizando as armas deles. Então no versículo 4, o Senhor está fazendo com que o Senhor está dizendo que as armas que eles lutariam contra os babilônicos retrocederiam contra eles próprios para matá-los. E no versículo 5 diz: pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e com mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Aqui o profeta Jeremias mostra como estava a indignação de Adonai para com o povo, para com o rei. A tal ponto que o Senhor mesmo está dizendo que ele está pelejando contra a nação. Aqui Adonai agora mostra sua indignação sobre o rei Zedequias e contra Judá. E aqui ele mesmo está dizendo que ele está pelejando contra o rei e contra a nação. Vamos ver o versículo 5 na Bíblia de David Stern. E eu mesmo lutarei contra vocês com minha mão estendida e com braço forte, em ira, em indignação e grande fúria. Então, aqui mostra que Judá entrou em algo extremamente perigoso para a sua ruína. Aqui entra numa situação extremamente drástica para Judá. Versículo 6: ferirei os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais. De grande pestilência morrerão. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern, que diz: abaterei os habitantes desta cidade, seres humanos e animais, e eles morrerão com pragas terríveis. Então aqui nós vemos que a punição, a ira do Senhor abrangeria tanto o ser humano quanto os animais. E a nação, ela seria infestada por epidemias que levaria pessoas à morte. A punição que o Senhor colocaria sobre Judá, a Sodoma Judá, teria 3 formas: a espada, pestes e fome. Versículo 7 trata especificamente disto. Depois disso, diz Adonai, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e quantos dessa cidade restarem, da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhe a vida. Feri-lo-ás ao fio da espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. E aqui no versículo 7, Adonai está dizendo que o rei de Judá, Zedequias, seria entregue a Nabucodonosor. E aqui também está dizendo que as pessoas que conseguirem sobreviver das pestes, que conseguirem sobreviver da espada dos babilônicos e os que conseguirem sobreviver da fome, ainda assim o Senhor pegaria esse povo e enviaria para a Babilônia como cativo. E lá algumas pessoas ainda morreriam pela espada. E só sobreviveria alguns remanescentes, tanto os crentes quanto não crentes.
E é importante salientar aqui que Daniel já tinha sido deportado em 605. Então, alguns judeus já estavam na Babilônia. Alguns, obviamente, foram mortos e outros se tornaram escravos, cativos na Babilônia. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern, versículo 7. Após tudo isso, diz Adonai, entregarei-te Sidequiarro, rei de Judá, seus servos, o povo que permanecer vivo nesta cidade após a praga, a guerra e a fome, a Nebuchadrezzar, rei de Babel, e a seus inimigos, a quem eles procurar tirar a vida. E ele os matará à espada, ele não os poupará, não terá misericórdia e nem compaixão. Então, aqui mostra também que algumas dessas pessoas que conseguirem sobreviver, tanto pela fome, quanto pela espada dos babilônicos, quanto as pestes, essas pessoas seriam mortas pelo rei Nabucodonosor e ele não exerceria misericórdia para com os cativos, para com aqueles que conseguiram sobreviver a essas 3 formas de punição. Então, o povo morreria pela espada, pela peste e pela fome. Sobreviveu? Morreria na mão de Nabucodonosor novamente? Ou morreria pelos soldados que capturariam eles e matariam a espada sem misericórdia? Versículo 8. A este povo dirás, assim diz Adonai, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Versículo 8 da Bíblia de David Stern. Eis que você deve falar a este povo, diz Adonai. Vejam, eu apresento a vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Então aqui o Senhor está enfatizando que Zedequias, assim como a nação, tinha 2 caminhos. Um que era se sujeitar ao rei da Babilônia, ou seja, ele deveria, Zedequias, se submeter a Nabucodonosor e contrariar a oposição aos nobres da corte de Judá que aconselhavam uma política pró-Egito, ou ele seria morto pelos babilônicos. Ou ele submete a Nabucodonosor, se humilha a Nabucodonosor e vive, assim como ele a nação, provavelmente poucos morreriam, ou ele tenta fazer acordo com o Egito e se colocar contra Nabucodonosor, e morreria tanto ele quanto a grande maioria da nação. Então aqui no versículo 8, o Senhor está dizendo o seguinte: ou você escolhe a vida se submetendo, ou você escolhe a morte tentando enfrentar o maior império militar da época, a Babilônia. Versículo 9 descreve exatamente isso. Ao que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de peste. Mas o que sair e render-se aos caldeus, ou seja, aos babilônicos, que vos cercam, viverá e a vida lhe será como despojo. No versículo 9, Adonai está dizendo que ou eles se rendem e digam, vocês venceram o babilônico, nós estamos sujeitos agora a você. Ou desobedece a Adonai, contraria os conselhos do profeta e enfrenta Nabucodonosor. E, obviamente, Zedequias optou por discordar do profeta e enfrentar Nabucodonosor. Então aqui, o versículo 9 já mostra que já estava sitiado Jerusalém e Judá pelos babilônicos. Tanto que a primeira invasão babilônica foi em 605, onde o profeta Daniel foi deportado. Depois, a segunda deportação ocorre em 597 e 586, a destruição de Judá e Jerusalém por inteiro. Então aqui ainda já estava
ainda não tinha sido invadido Judá pela segunda vez. Os babilônicos já estavam cercando todo o país com os seus soldados e com suas armas de guerra. E aqui o profeta está dizendo: se submetam eles para que vocês vivam, e a vida de vocês será como presente. Quando o profeta Jeremias mandou o rei Zedequias se submeter a Nabucodonosor, assim como os oficiais e toda a nação se submeter à Babilônia, obviamente o profeta Jeremias foi considerado um traidor, como se politicamente Jeremias estivesse favorecendo os inimigos e não a própria nação dele. Então as pessoas passaram a odiar mais o profeta por ter uma política pró-Babilônia e não pró-Judá, não pró-judeus. Então o rei Zedequias faz exatamente ao contrário do que o profeta Jeremias mandou ele fazer. Então o rei Zedequias ouve os nobres da corte, as pessoas que aconselhavam o rei, os seus oficiais, e faz uma política contrária a do que Adonai queria. Ele busca uma aliança com o Egito para tentar derrubar a Babilônia. E é importante salientar aqui que em 605 Judá já tinha tentado buscar acordo com o Egito através de Faraó Neco. Então se juntou tanto a Síria quanto a Faraó Neco para tentar derrubar a Babilônia, e a Babilônia mostrou-se superior militarmente à Síria e a Faraó Neco. E mesmo depois da derrota que teve de Carquemes, que esta guerra trata de Carquemes, ainda assim Judá buscou aliança com o Egito para tentar derrubar a Babilônia. Mesmo depois do Egito ter perdido a batalha de Carquemes junto com a Síria, ainda assim Judá busca alianças com o Egito, que já estava praticamente no colapso político, militar e econômico. Vamos ver o versículo 9 na Bíblia de David Stern. A resposta será: quem permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela praga, mas quem a deixar e se render aos Cadim, aos babilônicos, aos caldeus, que a cercam, sobreviverá. Sua vida será o único despojo de guerra. Aqui o Senhor está dizendo claramente que a vida deles seria como um presente se eles se humilhassem. Então o que o Senhor quer aqui da nação? O que o Senhor quer aqui de Zedequias? Querem que eles se humilhem. Querem que eles reconheçam a iniquidade que eles viviam, a idolatria que eles viviam. Então ele está fazendo com que tanto o rei, o líder político, quanto a nação iníqua, os seus oficiais, os nobres, os pobres, se submetam ao conselho do profeta Jeremias. Mas, mesmo diante dos conselhos, o profeta foi considerado traidor político e eles se rebelaram contra a Babilônia. E aqui no versículo 10 do capítulo 21, o Senhor continua: pois voltei o meu rosto contra esta cidade, para o mal, e não para o bem, diz Adonai. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará a fogo. Então é importante destacarmos aqui: Judá estava sitiada, então aqui Zedequias recusa o conselho do profeta e avança para lutar contra a Babilônia. E aqui então no versículo 10 o Senhor está dizendo que ele também queimará Jerusalém com fogo. Isso ocorreu no ano de 586 a.C. Então, 605 teve a primeira deportação e a primeira invasão babilônica. E agora, no período do rei Zedequias, praticamente o último rei de Judá, teve a queda total de Jerusalém e de Judá. Mas antes dessa queda total, em 597, teve essa nova invasão, que foi a segunda deportação. E em 588, 2 anos antes da destruição de Judá,
novamente Judá é sitiada pelos babilônicos e em 586 eles invadem e destroem toda a nação e praticamente a grande maioria da nação foi morta. Então, voltando aqui, 605, primeira deportação e invasão babilônica. 597, a segunda deportação e invasão babilônica com o rei Zedequias, que negou estes conselhos do profeta Jeremias. Em 588, novamente a Babilônia sitia Jerusalém e Judá. Em 586, a destruição total de Jerusalém e onde várias casas, palácios e o templo são incendiados, conforme aqui descrito no versículo 10. Vamos ver o versículo 10 na Bíblia de David Stern, que diz: Por isso determinei de forma absoluta que esta cidade receberá o mal, não o bem, diz Adonai. Eu a entregarei ao rei de Babel, ou seja, Nabucodonosor, e ele a queimará até o chão. Aqui mostra que a destruição total de Jerusalém seria com fogo. Versículo 11. A casa do rei de Judá dirás: ouve a palavra de Adonai. Vou ler este mesmo versículo na Tanakh da editora Sefer, que diz: Quanto à casa do rei de Judá, escutai a palavra do Eterno. Versículo 12. Ó casa de Davi, assim diz Adonai, julgai pela manhã justamente, e livrai o oprimido da mão do opressor, para que não seja o meu furor como fogo, e se acenda, sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Então aqui no versículo 12, o Senhor está dizendo: pratiquem a justiça, julgai pela manhã justamente. Livrai o oprimido da mão do opressor. Aqui Judá estava no colapso de corrupção. Alguns reis, pobres, nobres, matavam uns aos outros por causa de envolvimento com corrupção, com roubos. Havia homicídios de pessoas justas. Os pobres estavam sendo explorados, alguns transformados em escravos. Inclusive o próprio rei Joaquim usou a mão de obra escrava dos pobres para construir palácios para ele. Então aqui o Senhor está dizendo: julgai de forma justa, para que o meu furor não se acenda de tal forma que vocês ainda vão sofrer piores de tudo aquilo que eu tenho falado que vocês vão sofrer. Então livrai o justo da mão do opressor. Livrai o oprimido da mão do opressor. Julgue de forma reta. Julgue de forma reta, para que vocês ainda não sofram mais por aquilo que eu já estou punindo. E aqui nós vamos entender exatamente o cenário que estava. Vamos para o capítulo 7, versículos 5 e 6 de Jeremias. Mas, se devera emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Então aqui mostra o cenário que estava Judá. Pessoas justas eram assassinadas por corruptos e idólatras. As pessoas, os pobres, eram explorados pelos nobres. O órfão era abandonado, a viúva era abandonada. Havia pagamento de propinas para compra e adulteração de leis. A nação de Judá estava mergulhada em idolatria, corrupção, homicídio, adultério, prostituição, roubo. E aqui no versículo 12, o Senhor está dizendo: mudem essas ações para que a minha ira não se acenda mais e eu ainda aumente a punição que eu estou fazendo contra vocês. Então, além do Senhor estar já rejeitando e ainda estar irado, Ele está dizendo ainda: mudem o que vocês estão fazendo, porque ainda vou aumentar a punição caso vocês não mudem isso. Versículo 13. Adonai ainda continua: eis que sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz Adonai, contra vós outros que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Aqui no versículo 13,
Judá ainda se achava indestrutível, invencível. E aqui o Senhor até usa como ironia. Ó moradora do vale, ó rocha da campina, eles se achavam fortes como uma rocha, e eles diziam: quem descerá contra nós? Quem descerá contra nós? Quem entrará nas nossas moradas? Eles achavam que por eles serem a nação que tinha um templo em Jerusalém, ou porque era a nação escolhida por Adonai, eles achavam que o Senhor faria vistas grossas com a iniquidade, com a idolatria que eles viviam. E eles se diziam invencíveis, eram orgulhosos, soberbos. Eles se diziam: quem descerá contra nós? Quem é que pode nos destruir? Quem é que entrará nas nossas casas? Mesmo diante de inúmeras vezes que o profeta colocou mensagens mostrando toda a iniquidade dos líderes políticos, dos líderes religiosos, do povo nobre, do povo pobre. Mesmo diante de inúmeras vezes que o profeta andou pelas ruas, mostrou toda a depravação, a iniquidade, as orgias, a idolatria. Mesmo assim, ainda, o povo continuava orgulhoso e soberbo. E eles se diziam: quem? Quem nos invadirá nossas casas? Quem invadirá nossa nação? Nós somos invencíveis, nós somos como a rocha da campina. Nós somos fortes e poderosos. Nós somos a nação do Deus de Israel. Quem destruirá a gente? E aqui o Senhor está enfatizando: eis que eu sou contra ti, ó rocha de campina. Eu estou contra vocês, vocês mesmos que se dizem: quem descerá contra vocês? Ou quem entrará na casa de vocês? Eu estou contra vocês, Judá. Vamos ver esse versículo na Bíblia de David Stern, que diz: Adonai diz: eu estou contra você, Jerusalém, situada no vale como uma rocha na planície. Você que diz: quem pode descer contra nós? Quem pode entrar em nossas moradas? Aqui o Senhor, o próprio Deus de Israel, está dizendo: eu estou contra vocês. Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz Adonai. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Aqui mostra que o Senhor trataria a nação com fogo destruidor, com fogo consumidor. Aqui Adonai diz que ele castigará segundo o fruto das vossas ações. Vamos ler este versículo na Bíblia de David Stern, que diz: eu a punirei, diz Adonai, de acordo com o mérito de seus atos. Incendiarei suas florestas e o fogo devorará tudo à sua volta. Jerusalém seria destruída com fogo. Um fogo que consumiria os palácios, as casas e o templo de Adonai. O capítulo 21 de Jeremias cumpre-se em 2 Crônicas, capítulo 36, 15 a 21, que diz: o Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, ou seja, os profetas, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira de Adonai contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa de Adonai, dos tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, o templo de Salomão, e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Adonai por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados.
todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então aqui no capítulo 36 de 2 Crônicas é Esdras corroborando as profecias que foram cumpridas por boca do profeta Jeremias. Então no ano 597 houve a segunda deportação, inclusive com o profeta Ezequiel que foi deportado para a Babilônia, e em 586 a destruição total de Jerusalém. Nós vamos ver agora como foi as etapas finais do último rei de Judá, o último rei do trono davídico, o qual o Senhor parou temporariamente a dinastia davídica até ele retomar durante a 70ª semana de Daniel. Vamos agora para 2 Reis, capítulo 25, versículo de 1 a 10, o qual o profeta Jeremias descreve como foi os últimos momentos do rei Zedequias, depois de recusar os seus conselhos, as suas mensagens, constantemente, até o ano de 586, onde teve a ruína total da nação. Versículo 1. Sucedeu que em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Aqui é 10 de janeiro de 588, quando os babilônicos sitiaram Jerusalém, se preparando para invadir e dar o grande finale na nação. Versículo 2: a cidade ficou sitiada até 10º ano do rei Zedequias, ou seja, até o ano 586. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia mais pão para o povo da terra. Aqui as pessoas já não entravam e nem saíam, porque elas seriam mortas. Então todas as pessoas ficaram dentro da nação, com fome, com pestes. Se saísse era espada, se entrasse era espada. Então versículo 4: então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele lhe vazaram os olhos, ou seja, queimou os olhos do rei. Primeiro Nabucodonosor capturou o rei Zedequias, matou os filhos do rei Zedequias à vista do rei, do próprio pai, e depois queimou os olhos do rei Zedequias. Ataram-no com 2 cadeias de bronze, ou seja, acorrentaram ele e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa de Adonai e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Então aqui mostra que a indignação do Senhor era tanta que as casas de Jerusalém, os palácios e o templo de Salomão foram destruídos com fogo. Os muros foram quebrados e as pessoas mortas. Agora o rei Zedequias, os oficiais, os nobres, o povo que chamaram o profeta de traidor, de mentiroso, de falso profeta. Praticamente todos morreram. E Zedequias viu seus próprios filhos serem mortos diante dos seus olhos. Tudo porque ele rejeitou a mensagem de Adonai através do profeta Jeremias, o profeta o qual eles chamavam de traidor, o qual eles diziam que ele fazia política pró-Nabucodonosor, pró
Babilônia e eles se recusavam a se humilhar perante Adonai e reconhecer as suas idolatrias e iniquidades. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens expositivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.